Antigo Testamento, de R.K. Harrison. Templos do Antigo Testamento, de R.K. Harrison. Veja só o que diz aqui na página 217. Quando Baasa morreu, 885 a.C., seu filho Elá reinou por 2 anos. E então foi assassinado em Tirza, por Zinri. Temos a referência em 1º livro dos Reis 16:9. O ambicioso comandante de carruagens. E, aliás, eu até já comentei acerca disso. A gente pode fazer algumas ponderações, né? E ver que a questão da batalha com carruagens para Israel e Judá era um fator assim de complicação, porque eles estavam aquém dessa tecnologia. Essa tecnologia que já era partilhada tanto pelos arameus, sírios, quanto pelos filisteus. Então eles dominavam já essa técnica. Os filisteus dominavam inclusive muito a questão da fundição, habilidade com a fundição. E Israel e Judá estavam aquém, estavam atrasados em relação a essa tecnologia. Então, quando vemos Zinri sendo um chefe do setor de carruagens, podemos olhar para ele talvez como uma pessoa que tinha uma alta capacidade, que assim tinha um conhecimento que era muito precioso, e assim, tendo sido favorecido talvez pelo rei, tendo sido talvez colocado numa posição de muito poder, e esse poder subindo-lhe a cabeça. Então ele se viu aí na condição de dar um checkmate aí em Elá e apoderar-se, né, tomar o poder, e talvez esperando até encontrar algum apoio, uma vez que ele ia favorecer, ele ia fornecer esse tipo de inovação. Só que isso se mostrou totalmente falso, e ele se deparou então com esse grande levante, aí a desgraça para ele, né? Um ambicioso comandante de carruagens, que então assumiu o governo. Onri, o general do exército subordinado a Elá, travava uma campanha contra os filisteus. Quando Elá foi morto, ao ouvir a notícia, voltou imediatamente a Tirza. Depois de um governo de apenas 7 dias, foi o tempo que ele conseguiu se manter no poder. Zinri cometeu suicídio e a crise foi precipitada. A crise que foi precipitada levou a um período de guerra civil, que foi o período em que disputaram poder Onri e Tibni. Está em 1º livro dos Reis, 16:23. Foram 4 anos. Foram 4 anos depois de 880 a.C. Então, durante 4 anos, essa incerteza acerca do governo. Onri ganhou o controle da situação e estabeleceu uma nova dinastia, que é a terceira dinastia. A Bit-Unri, assim que é conhecida a dinastia de Unri. Na verdade, assim Israel tornou-se conhecido internacionalmente, porque os assírios, nos seus anais, eles chamam Israel de terra de Onri. Então é isso que queremos colocar, esse contraste. Enquanto Onri era internacionalmente muito relevante, dando o nome dele até a Israel, talvez não porque ele quisesse, mas porque os assírios assim consideravam ele de grande relevância, assim chamavam Israel de terra de Onri. Enquanto internacionalmente ele é muito relevante, biblicamente falando, diante de Deus, ele não teve importância alguma. Na verdade, ele foi um péssimo rei e trouxe uma influência nociva para Israel. Então é interessante ver como de certos prismas a pessoa pode ser muito grande ou ser completamente inútil. Veja só. Bit-Unri, casa de Onri, dos registros cuneiformes assírios. Ele mudou a capital de Israel para o monte de Samaria, que havia ficado desocupado até este momento, e construiu grandes fortificações à sua volta. Tentou compensar o controle sírio do comércio, estabelecendo alianças comerciais com a Fenícia. Então veio aí a questão das alianças políticas, também realizada por Davi e por Salomão. Toda essa questão novamente, a questão das alianças políticas, né, como isso era fundamental aí para esses monarcas, tá ok? Tentou compensar o controle sírio do comércio, estabelecendo alianças comerciais com a Fenícia, e arranjou um casamento entre Acabe, seu filho e sucessor, e Jezabel, filha do rei de Tiro, a Fenícia, né, uma das poderosas cidades da Fenícia, Tiro, Sidom, Biblos, tá ok? Das importantes cidades fenícias. Temos aí o casamento deles para proteger as suas fronteiras. Onri atacou Moabe. O rei moabita vai mandar erigir uma estela
tá certo? Que vai ser muito importante como registro histórico. Vamos ver também acerca dessa estela. Atacou Moabe, ganhou o controle da parte norte do reino. A famosa Pedra Moabita, vamos ver aqui informação sobre ela, que foi descoberta em 1868. Fala do papel que Onri desempenhou na campanha contra Moabe. Onri, rei de Israel, oprimiu Moabe muitos dias porque Quemos, o deus moabita, estava descontente com sua terra e seu filho o sucedeu. E também disse: eu oprimirei Moabe. Então apenas um trecho aqui onde o rei moabita descreve essa situação vivenciada por eles em relação ao domínio de Acabe e depois a tentativa o domínio de Onri e depois a tentativa de Acabe em manter o domínio sobre o território moabita, ok? Moabitas, território moabita, povo de Moabe, que aliás durante muito tempo a arqueologia disse que não existiam, que eram inexistentes, que era balela, até que a arqueologia começou a desenterrar evidências, e essas evidências com textos muito antigos que puderam ser traduzidos, tornando-se então documentos históricos comprobatórios da existência desses povos, que eram tidos pela ciência como inexistentes. E era através deles que eles zombavam da Bíblia e diziam que era um livro de carochinha. Então temos aí a destruição dessas críticas contra o texto sagrado através dessas grandes evidências arqueológicas descobertas. Embora Onri tenha desenvolvido Samaria como um centro comercial, a economia da nação prosperou à custa dos pequenos proprietários de lotes e dos lavradores que foram forçados a abrir mão da posse de suas terras e propriedades em benefício da riqueza das classes superiores. Enquanto os empreendimentos comerciais estavam prosperando, os artesãos estavam se tornando crescentemente pobres. Veja a situação social em Israel, que será duramente denunciada pelos profetas. O ministério dos profetas vai se desenvolver fortemente nessa região com um ministério de denúncia, denunciando fortemente essas injustiças que eram praticadas aí pelos grandes latifundiários de Israel, do reino de Israel. E vivendo sob condições muito próximas da servidão. As políticas domésticas e estrangeiras de Onri tiveram continuidade através de seu filho Acabe, 874 ou 73 até 853 a.C., que tentou fortalecer o seu reino contra a invasão definitiva da Síria, os arameus da Síria. As fortificações do esplêndido Palácio Real de Samaria foram terminados em seu reinado, e várias fortalezas, incluindo Jericó, também foram reforçadas nessa época. Ele entrou em aliança com Judá a fim de proteger a sua fronteira sul. Então, durante alguns períodos você vai ver isso, aproximações, certos períodos de aliança e depois afastamento, guerras. Então, há uma relação toda conturbada entre Israel e Judá, de alianças e de batalhas, a fim de proteger a sua fronteira sul. E o tratado resultou no casamento de sua filha Atalia com Jeorão. Então, depois veremos veremos o grande mal que essa semente maligna chamada Atalia tentou causar no reino de Judá, e como quase que ela logrou êxito na destruição da dinastia davídica. Então, que veremos então como é um enredo que parece um enredo de filme, como depois um filho do monarca que faleceu deixando sua mãe no poder, Atalia, como ele será protegido dentro do tabernáculo, dentro do templo, sendo trazido depois à luz e proclamado como rei de Judá, o rei da linhagem davídica, e assim Atalia sendo tirada do poder, sendo morta. Mas assim, é impressionante a narrativa, muito extraordinária. Mas é para quando tratarmos acerca dos reis de Judá, tá ok? Dando continuidade, a questão de Atalia com Jeorão, o príncipe da coroa de Judá. Suas relações diplomáticas com Tiro trouxeram a adoração a Melcarte, o Baal de Tiro, em voga em Israel. E por esta apostasia foi duramente repreendido pelo profeta Elias, que predisse um castigo de seca e fome. Depois de aproximadamente 4 anos desta privação, Elias demonstrou em um encontro dramático com os sacerdotes deste culto de Baal, o grande desafio de Elias para com os profetas de Baal e Azerá,
uma prática marcada por orgias, inclusive, a superioridade moral e espiritual do Deus de Israel, conforme o primeiro livro dos Reis 18. E como resultado da carnificina dos sacerdotes de Baal, trouxe sobre si mesmo a fúria de Jezabel. Jezabel, que era a grande representante deste paganismo que estava sendo trazido aí para dentro de Israel. Filha de Etibaal, que era um sacerdote do culto de Baal, e Jezabel sendo promotor então deste culto profano no território de Israel, né? Apoiando então a divulgação desse tipo de culto em Israel. O estado de degradação nacional foi refletido na corrupção que permitiu a Acabe obter a vinha de Nabote. Primeiro livro dos Reis 21. Uma injustiça que selou o destino de Acabe e Jezabel. Inclusive tratei disso na aula onde falei sobre honra e Acabe. E mostrei a diferença de mentalidade entre um rei de Israel, mesmo um rei corrompido, mesmo um rei frouxo como foi Acabe, mas ele se viu limitado por uma questão legal, né, que estava em voga em Israel. Mas com a entrada de um elemento estrangeiro e com outra mentalidade no poder, com a questão do rei assumindo uma posição quase como de um semideus ou de um deus mesmo para a sua nação, e a total liberdade dele para se apropriar do território que quisesse, tirar a vida de quem quisesse, Jezabel olha para a situação onde Acabe se vê frustrado com a negativa de Nabote, que estava apoiado, tá certo? Estava subsidiado aí por lei, que estava amparado por lei do Código Mosaico. Então, diante dessa situação, dessa frustração de Acabe, Jezabel não compreende e mostra a ele essa mentalidade na qual o rei pode lançar mão do que quiser, pode tomar através do seu poder a terra de quem quiser e pode matar a quem quiser. Então esse tipo de mentalidade que não estava presente ainda em Acabe, mas que foi propagado aí por esta mulher aí que veio do estrangeiro, né, essa Jezabel. Então vemos aí algo que é bem ilustrativo, né, essa questão da vinha de Nabote. Uma injustiça que selou o destino de Acabe. Então Acabe se deixou levar por essa influência e sofreu duras consequências. O profeta Elias seguiu o exemplo de Samuel na tentativa de relacionar a vontade de Deus com a situação política e social contemporânea. Estes dois homens de Deus foram os primeiros representantes de uma tradição profética. Samuel, fundador da escola de profetas, que foi tão importante aí no preparo, né, de representantes que iriam batalhar, iriam lutar pela pureza do culto, né, em Israel, pela propagação da palavra de Deus, pela comunicação das ordens diretas de Deus através das profecias, os atos miraculosos que Deus realizava através deles, tá certo? E até a confirmação de reis no poder, e sempre confrontando aí essa ameaça estrangeira da entrada de cultos estranhos e assim a destruição da fé de Israel. Então temos aí Samuel sendo fundador, Elias um continuador, Eliseu também um importante, Israel pela Assíria e depois o cativeiro babilônico de Judá. E ainda no cativeiro, figuras proféticas muito relevantes, Ezequiel, por exemplo, no ato mesmo, né, da vinda de Babilônia, Jeremias, durante o cativeiro, Ezequiel, no cativeiro ainda, Daniel, cativeiro agora no período persa, e depois retorno pós-cativeiro, pós-exílio, né, temos Ageu, Zacarias e Malaquias, profetas pós-exílicos, tá ok? Então, importante ministério profético aí, tendo eles sido escritores de livros ou não tendo escrito livros, mas atuado diretamente em obediência ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel. Então esses dois homens de Deus foram os primeiros representantes de uma tradição profética que foi única nas crônicas históricas da vida do Antigo Oriente Próximo, né? Como foram exercendo um ministério todo diferenciado em relação ao que se entendia por profecia em outros lugares, que estava restrito a adivinhações ou alguns atos, né, de certos ritos estranhos, né, certos ritos que impressionavam as pessoas. Mas a atuação do profeta bíblico vai muito além da mera adivinhação. Então veja, já foram feitas referências a astrólogos da Babilônia e Ugarite. Ugarite também, território fenício, que fingiam ter a capacidade de prever a tendência dos acontecimentos sob circunstâncias específicas e que tipificavam a profecia fora da nação israelita. Os profetas hebreus divergiam desses adivinhos e vaticinadores, uma vez que desprezavam a mágica,
negavam a autoridade e existência das divindades pagãs e buscavam conscienciosamente mediar a vontade divina a uma nação que deveria ser envergonhada em termos teocráticos. Então temos aí o fechamento dessa leitura breve falando acerca de honra, com a menção dessa questão do ministério profético que foi tão importante durante o período desses reis, tá ok? Então temos aí esta leitura, né, falando acerca de honra. Eu quero trazer também outra leitura específica aqui no livro Quem é Quem na Bíblia Sagrada, da editora Vida, uma leitura onde vai nos dar aqui o autor. Quem é o autor? Ditado por Paul Gardner. Vai nos passar aqui alguns dados biográficos acerca de Onri. Veja só. Vou ler aqui apenas alguns dados. Sexto rei de Israel, reinado do norte, o qual governou por 12 anos, de 885 a 873 a.C. As principais informações sobre seu reinado encontram-se em 1 Reis 16, 15 a 28. Chegou ao trono numa época de instabilidade em Israel. Tirza era a capital do norte, onde Elá, filho de Baasa, reinara por apenas 2 anos. Ao que parece, ele tinha reputação de bêbado. E talvez isso tenha levado à deposição por um de seus oficiais. A situação patética de Elá, né, no qual, num banquete em que ele estava embriagado, Zinri vê a ocasião de tirar sua vida. De um dos seus oficiais, Zin, versículo 10, que usurpou o trono e matou toda a família de Baasa. Em cumprimento à palavra do Senhor por todos os seus pecados, conforme versículos 12 e 13. Honre o comandante do exército de Israel. Encontrava-se com suas tropas perto de Gibeton, uma cidade dos filisteus. Sem dúvida preparava-se para atacá-la, quando ouviu as notícias de que Zinri assassinara Elá e assumira o trono. Os oficiais do exército proclamaram Honre como rei, voltaram e sitiaram Tirza. Após 7 dias como governante, Zinri suicidou-se e Honre tornou-se rei. Tornou-se rei depois de uma disputa de 4 anos com Tibni, tá ok? Somente para acrescentar aqui. Parece, entretanto, que nem todos os israelitas seguiram imediatamente Honre. Metade do povo apoiou Tibni como rei. As tropas de Honre, porém, eram mais fortes. Tibni foi morto e Honre então reinou absoluto sobre todo Israel, quando restaurou parcialmente a lei e a ordem e acabou a nação. Honre comprou a colina de Samaria, de Semer. Para mais detalhes, veja Semer. E ali construiu a capital do país, onde mais tarde foi sepultado. A força das fortificações da cidade era legendária. Como a gente já falou, né? Samaria tornou-se de fato um grande símbolo do poderio do Reino do Norte, né? Uma cidade extraordinariamente fortificada. E exigiu 3 anos para ser conquistada pelos assírios. Então pense nisso, o Império Assírio, o tamanho que tinha, o poderio que tinha, né? Os contingentes militares de que dispunha, as máquinas de guerra que havia construído, preparado. E mesmo com todo esse poderio, eles precisavam de 3 anos de sítio para derrubar Samaria. Então a cidade estava de fato muito bem preparada. Estava muito bem preparada para a guerra. Né? Uma cidade que foi muito bem fortificada. Pouco se sabe sobre esse rei, exceto que foi mais perverso aos olhos do Senhor do que todos os que foram antes dele. Até mesmo Jeroboão, filho de Nebate, adorava e encorajava a adoração de ídolos, um ponto que foi lembrado na profecia de Miqueias 6,16. A má influência dessa dinastia afetou até mesmo o reino do sul. Acasias de Judá era filho de Atalia, neta de Honre. Veja só a influência que se estende aí para o reino do sul. Atalia, neta de Honre. Sob a influência da mãe, ele também fez o que era mal aos olhos do Senhor. Finalmente Honre morreu, seu filho Acabe sucedeu no trono de Israel. Primeiro livro dos Reis, 16, 28 ao 30. Essa dinastia durou 50 anos, a dinastia de Honre, Acabe e Jorão. Ela se estende ao longo de 50 anos. É um tempo considerável, levando em consideração as intensas mudanças dinásticas ocorridas no Reino do Norte, o Reino de Israel. Então, estender por 50 anos, de fato, é algo a se considerar. Veja só.
mais aqui sobre Onri. A palavra Onri no hebraico significa Deus ensinou. Ele reinou em Israel por 12 anos. Foi o 7º, contando com Tibni, rei de Israel, e fundador da 4ª dinastia. De todos seus predecessores, ele foi o pior. Foi o recordista na maldade entre todos os reis de Israel, apesar de possuir exímia capacidade política para governar. O seu poder e habilidades eram tão extraordinárias que Israel chegou a ser chamado de Terra de Onri. Fez de Samaria a capital do reino em substituição a Tirsa, e mudou a capital de Tirsa para Samaria, como já foi dito. É curioso o fato de que Onri não obteve logo um reconhecimento restrito, a questão da disputa dele, 4 anos de disputa com Tibni. Conforme já vimos, Onri havia sido comandante do exército de Elá. Ele estava envolvido no cerco de Gibeton, quando recebeu notícia da morte do rei. Zinri havia assassinado. Então a questão que já discutimos em relação à influência que Zinri tinha junto a Elá, a inépcia deste rei Elá, que se vê bêbado num banquete. Zinri estava presente e viu nisso a grande oportunidade para usurpar o trono. Tá, ok? E a rapidez com que Onri dominou toda a situação, uma vez que deixa seus comandados no fronte de batalha, retorna com um contingente, resolve ali a situação. Zinri vê-se totalmente frustrado em relação a essa ofensiva de Onri, mata-se, suicida-se, põe fogo no palácio, morrendo junto, e Onri disputa o poder com Tibni, mas finalmente chega ao poder total, estabelecendo sua dinastia essa que cresce e torna-se muito influente para o Reino do Norte. Infelizmente, com uma influência muito negativa, uma vez que propaga aí um paganismo desenfreado, uma idolatria desenfreada no Reino do Norte. Embora fosse um homem de muita capacidade, Onri não foi bem sucedido em todas as guerras em que se envolveu, pois houve tempo que ele cedeu à hegemonia dos sírios, que estavam muito bem preparados para a batalha. Era um povo numeroso, muito bem armado, muito bem preparado. Inclusive detentor de muita habilidade sobre a construção e operação dos carros de guerra. Atividade essa na qual estava envolvido Zinri, e que, por estar envolvido nessa atividade, talvez fosse alguém de muita relevância para o rei na época, para Elá. Conforme já disse, Onri foi o pior rei de Israel, até aquele ponto da história, pois ele selou aliança com Etbaal, rei de Tiro, pelo casamento de seu filho, aliança política que, como já foi dito, uma estratégica tentativa para contornar um problema de comércio. Então os arameus dominavam todas as rotas comerciais e Israel estava com essa dificuldade, então ele tentou uma aliança para fortalecer o seu lado com uma importante nação, uma nação muito voltada para a navegação na época, uma nação que dominava de fato o comércio internacional, que eram os fenícios. Então ele tenta selar essa aliança com Etbaal, rei de Tiro, a cidade-estado fenícias, rei de Tiro, para com isso viabilizar uma forma de comércio que pudesse ser favorecida por essa aliança com o rei de Tiro, através do casamento de Acabe com Jezabel. Só que isso foi simplesmente a desgraça para Israel, esse tipo de aliança. Rei de Tiro, pelo casamento de seu filho Acabe com Jezabel, filha de Etbaal. Primeiro livro dos Reis, 16:31. Além de rei, Etbaal era também um sumo sacerdote pagão da cidade de Tiro, conforme informa-nos Flávio Josefo. Daqui a pouco eu vou ler também a informação de Flávio Josefo sobre Jorão, tá certo? O último rei dessa dinastia aqui, o rei Jorão. Vamos ver, Flávio Josefo. Comercialmente falando, a aliança foi mutuamente vantajosa. Tiro estava no auge de sua expansão colonial, sendo Tiro parcialmente dependente da importação de víveres. A aliança ofereceu a Israel tanto o escoadouro para seus produtos agrícolas como numerosas oportunidades comerciais. A situação é que os fenícios tinham pouco território, um território cercado por montanhas, era um reino muito voltado para a questão marítima, de comércio, estabelecimento de entrepostos comerciais em vários lugares ao longo do Mediterrâneo, e eles não tinham tanto território para produção, para desenvolvimento agrícola. Então Israel trabalhava como uma indústria de base, enviando produtos in natura, fornecendo isso para os fenícios,
os fenícios trabalhando, escoando também, consumindo e escoando comercialmente esses produtos para outras colônias, né? E assim a aliança foi interessante para ambas as partes. Veja só outra informação aqui. Tiro, por sua vez, desejava tanto contrabalançar o poder de Damasco, quanto reativar o comércio com Israel, e através dele com as terras do sul. O próximo passo foi com Judá. No começo do reinado de Acabe, se não antes, a aliança foi formalmente arranjada pelo casamento da irmã ou filha de Acabe, Atalia, com Jorão, filho de Josafá, rei de Judá. Parece que Atalia era filha de Onri, criada por Acabe. Na verdade, outras fontes, né, afirmam que ela era neta, tá certo? Que era neta de Onri, filha de Acabe. Tá, okay? Então, a maioria das fontes aponta esse tipo de parentesco, que ela fosse neta de Onri, filha de Acabe. Onri corrompeu o povo do reino de Israel com a idolatria fenícia, da qual a nação nunca se recuperou. O profeta Miqueias lhe fez oposição e lhe denunciou tenazmente. Então Miqueias atuou na época deste péssimo rei de Israel e foi muito valente nas suas acusações. Fez duras acusações contra esta infame entrada desse culto, dessa idolatria para o reino de Israel e o prejuízo que isso ia lhes causar. É como de fato foi percebido na época da sua queda final diante da Síria e a sua deportação, né? E depois da sua miscigenação com outros povos, o que veio a dar origem ao povo samaritano. Tá, ok? A Bíblia não fala muito dos feitos políticos e administrativos de Onri. Ela se ocupa mais em falar dos seus atos religiosos. É na história dos sírios e dos moabitas onde encontramos informações sobre a política administrativa dele, porque foi com esse povo que ele teve muitas relações políticas e comerciais. Um dos maiores sucessos militares de Onri foi a total derrota dos moabitas, e somente quando Mesa interveio é que isso foi revertido. Parece, entretanto, que após 12 anos de reinado ele foi capaz de deixar seu filho e sucessor Acabe um reino próspero e pacífico. Então foi pacificado pelas armas, pelo talento militar bélico de Onri. Então isso era inegável. Ele foi um grande construtor, foi um grande estrategista e foi um grande líder bélico. Okay? Então ele pacificou a situação e estabeleceu alianças importantes. Então Acabe pegou um reino que estava a pleno funcionamento. Tá, ok? Um reino próspero e pacífico, embora moralmente corrompido e espiritualmente prostituído. O valor político de Onri é evidenciado nas inscrições da pedra moabita, as linhas 4 a 10 da mesma. Descrevem como ele derrotou os moabitas. Eu quero fazer aqui, deixa eu já buscar, quero trazer aqui a contribuição, que eu acho que é momento propício, na Bíblia Arqueológica, Bíblia de Estudo Arqueológica da NVI, Bíblia de Estudo Arqueológico da Editora Vida, texto NVI, tá, ok? Vou ler aqui sobre Onri e Samaria e vou ler também sobre, vou localizar aqui, Onri e Samaria, sobre a pedra de mesa, veja só. Primeiro livro dos Reis 16. Onri e Samaria. Após o golpe de Estado, Onri governou 12 anos no Reino do Norte. Embora tenha sido um fracasso como líder espiritual, Onri foi um rei poderoso. É provável que sua conquista mais significativa tenha sido a fundação da nova capital, Samaria. Então, dentre os feitos que maior destaque tem no governo de Onri, há aqui a construção, né, da cidade de Samaria. Estou lendo aqui a página 512, esqueci de informar, estou lendo a página 512 da Bíblia de Estudo Arqueológica, editora Vida. Samaria foi inaugurada por volta de 885 a.C. e permaneceu como capital até a queda do Reino do Norte em 722 a.C. Samaria está situada numa encruzilhada próxima da principal estrada norte-sul que atravessava as montanhas de Israel, 55 km ao norte de Jerusalém, situada no alto de uma montanha. A cidade dominava a região circunvizinha,
Escavações no local revelam a cidadela real de Onre na Acrópole. Acrópole, no caso, lugar construído, né, onde foi sepultado. Uma área de 4 acres rodeada por um muro de 1,5 metros de espessura. O muro foi construído em alvenaria ashlar, de excelente qualidade, assentada com tijolos travados e colocados de comprido, alternando entre as faces estreita e larga nos blocos regulares. Na parte sul desse cercado havia um palácio construído em volta de um pátio central. A porção preservada media 24 por 27 metros. Fora do quadrante real havia uma cidade baixa construída no declive da montanha. O nome de Onre aparece em vários documentos antigos. A mais antiga inscrição conhecida que menciona o rei de Judá ou de Israel, que menciona um rei de Judá ou de Israel, é a Pedra de Mesa, ou Moabita, a Pedra Moabita, escrita por volta de 846 a.C. Ela relata que Onre ocupou a terra de Medeba, norte de Moabe, e habitou ali em seu tempo. Num documento escrito cerca de 5 anos mais tarde, o rei assírio Salmaneser III refere-se a Jeú, um rei israelita posterior, como filho de Onre. Então ele coloca como filho de Onre, mas na verdade foi alguém que destruiu, que eliminou, que substituiu a dinastia de Onre. Mas esse registro é feito pelos assírios, né? Então eles não tinham tanta preocupação com a exatidão. Apenas estavam se referindo aí a um sucessor, né? Então colocaram Jeú como sendo sucessor direto de Onre. Outros reis assírios, como Tiglat-Pileser III, 732 a.C., Sargão II, 721 a.C., atribuem tamanha importância ao reinado de Onre que se refere a Israel como terra de Onre, como já foi mencionado aqui. Onre foi um rei famoso e bem-sucedido, ainda que a Bíblia não lhe dê praticamente nenhuma atenção. Aos olhos dos escritores da Bíblia, sucesso político não importa muito se o rei tivesse abandonado a Deus. Então ele menciona aqui a questão da Bíblia não valorizar, né, não dar esse devido valor, uma vez que ele se tornou desprezível, tá, ok? De acordo com os propósitos de Deus. Então isso é interessante notar. Outro texto que eu quero trazer também como contribuição na página 530 é acerca da Pedra de Mesa, ou Moabita. Pedra de Mesa ou Pedra Moabita. Como já foi mencionado, eu já quero trazer aqui essa contribuição. Veja só. Mesa, rei de Moabe, região oeste do Mar Morto, revoltou-se contra Israel, segundo o livro dos Reis 3, 4 e 5. Mas o rei de Israel, Jorão, conseguiu restabelecer a autoridade israelita. Ele teve sucesso na guerra contra o exército moabita e destruiu algumas cidades, mas não pôde capturar a capital de Moabe, Kir-Hareset, conforme versículos 21 ao 27. Ver mapa 6 também deste livro. O nome moderno é Kerak. Ao que parece, Mesa conseguiu recuperar sua independência. Uma única descoberta foi feita em Diban, na Jordânia, em 1868. Descreve a revolta de Mesa pela perspectiva moabita. Esse documento, chamado tanto Inscrição de Mesa quanto Pedra Moabita, usa uma linguagem bem semelhante à do Antigo Testamento. Yahvé, o Deus de Israel, é apresentado na inscrição, e também Camos, o Deus nacional de Moabe. Mesa descreve a opressão de Onre de Israel sobre Moabe e atribui o sofrimento de Moabe ao desprazer de Camos. Ele dizia ter sido inspirado por Camos para se erguer e libertar Moabe, indicando também que destruiria a cidade de Nebo, que ele deixou em estado de banimento. A declaração do Antigo Testamento de que Mesa possuía muitos rebanhos, versículo 4, é confirmada pela declaração do próprio rei moabita, que afirmam ter trazido rei moabita, que afirmam ter trazido rebanhos para a casa de Baal-Meon. A Estela descreve que a tribo de Gade estava morando em Atarote, conforme mencionado em Números 32 e 34. Olha só
como as informações estão convergindo, estão batendo. As informações inscritas na pedra de mesa e as informações conforme colocadas, conforme escritas por Moisés no livro de Números 32 e 34. Além de Atarote, 12 outras cidades moabitas são mencionadas na inscrição. O texto bíblico também situa as mesmas cidades em Moabe. Algumas são mencionadas pelo profeta Isaías, capítulo 15, Jeremias 48 e Ezequiel 25. Como parte das predições da queda desse antigo reino, alguns estudiosos acreditam que a estela também faz referência à casa de Davi, mas essa interpretação não tem aceitação universal. Então,